Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Goiás voltou a vencer na competição, 2-0 sobre o Ituano, e a equipe alviverde segue numa campanha muito boa neste início da competição. Neste vídeo eu vou trazer para você uma análise tática, uma análise técnica. Vamos falar sobre esse início do Goiás na Série B do Brasileirão, o Goiás do técnico Márcio Zanardi. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com o vídeo. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. É sempre uma satisfação, é sempre um prazer enorme para mim ter a sua audiência aqui no F62 Notícias. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens, a sua melhor opção em embalagens na região da Rua 44. Na Atacarejo você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, etiquetas, tags e embalagens para empacotamento em geral. A loja fica ali na Avenida Independência, quase esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. O WhatsApp e o telefone 98200 2552. Vamos começar com os dados do jogo, depois eu entro na análise, tá bem? Vamos começar com os números dessa partida. Goiás 2, Ituano 0. Goiás teve 48% de posse de bola, o Ituano teve 52%. O Goiás teve uma posse de bola maior no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo a posse de bola do Ituano foi bem superior, então por isso terminou com mais posse de bola no jogo. Finalizações, mesmo com menos posse de bola, o Goiás teve 18 finalizações, o dobro da equipe de Itu, 6 dentro do gol. O Ituano finalizou 9, sendo 2 na direção do gol. Precisão nos passes, 94% para o Goiás, 93% para o Ituano. Cruzamentos, o Goiás fez 15, ganhou 3, o Ituano fez 22, ganhou 2. Lançamentos, 30-26. Os desarmes, um excelente número de desarmes do Goiás, 16, 10 do Ituano, e escanteios, 4 para cada lado. Agora vamos conferir aqui a formação, né, como é que o Goiás entrou em campo e como é que o Goiás, as substituições que aconteceram no time do técnico Márcio Zanardi. Olha só, o Goiás com Tadeu, Lucas Ribeiro, o Edson, o David Braz, depois o Ian Souto, Diego com o Marcão, depois o Wellington, o Rafael Gava, depois o Juninho, o Sander, depois o Luiz Henrique. Lá na frente o Wellington Matheus, que saiu para a entrada do Alejandro, garoto de 17 anos que fez sua estreia no time profissional do Goiás. Na esquerda o Paulo Baia e centralizado o Thiago Galhardo. Mais uma vez o Goiás num 3-4-3 do técnico Márcio Zanardi. Agora vamos conferir os mapas de calor das duas equipes, começando pelo Goiás. Este é um mapa do Goiás, um mapa um pouco diferente dos outros, né? O Goiás vinha tendo uma posse de bola um pouco mais atrás, né? Nós vemos aí uma posse de bola muito presente da intermediária e nas laterais, um pouquinho mais avançada do que as anteriores, e explorando o lado direito, né? O Wellington hoje bastante agudo no jogo, inclusive para mim fez uma boa partida, deu assistência para o segundo gol do Goiás. Então, como o Goiás usou mais esse corredor com ele, e ele é um jogador que tende a levar essa bola para o fundo, pode observar que o Goiás tem uma mancha mais interessante aí pelo lado direito. Pelo lado esquerdo também algumas chegadas, porém normalmente apenas até a entrada da grande área. O Goiás não chegava até o fundo quando jogava pelo lado esquerdo. Agora o mapa de calor da equipe do Ituano, era todo o jogo pelo lado direito, né? O Ituano apostava todas as suas fichas nestes ataques pelo lado direito, inclusive o Goiás sofreu com isso, principalmente no primeiro tempo. Assim como aconteceu diante da equipe do Cuiabá, achei que o Goiás demorou para encaixar a marcação ali no lado esquerdo da sua defesa, e por isso acabou o Ituano investindo muito nesse tipo de jogada durante os 90 minutos. O Ituano é um time capenga, né? Só ataca por um lado. Então esse aí, os dois mapas de calor. Agora falando, vamos trazer aqui também a classificação, né,
Lembrando que ainda teremos o complemento dessa rodada, mas vamos conferir aí como é que ficou a classificação após os jogos desta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, já tivemos aí América 3, Vila Nova 1, Novo Horizontino 0, Ceará 3, Goiás 2, Ituano 0, CRB 2, Chapecoense 0. A classificação mostra o Goiás na ponta neste momento com 10 pontos. Para seguir assim, torce por derrotas do Santos e do Sport na conclusão dessa rodada. O Santos é vice-líder, o Sport é terceiro, o América Mineiro é o quarto com 8 pontos. Então o Goiás aí na liderança da competição, enquanto o Ituano é o lanterna, né? Então após os jogos, as equipes foram para posições extremas. O Goiás foi para líder, o Ituano caiu para a lanterna da competição. Agora sim vamos entrar na análise do jogo. O Goiás mais uma vez disposto no seu 3-4-3, o Marçanardi vai dando uma sequência, né, a esse time, e dessa forma ele vai criando uma casca. Pelo menos é assim que eu vejo essa ideia do Márcio Zanardi, né? Ele vai trabalhando com o time, trabalhando, insistindo naquela equipe, e a equipe vem dando resultado também, isso acaba ajudando essa manutenção da equipe, e esse time vai se conhecendo mais, né? Vai vivendo experiências, momentos bons, momentos ruins, e isso vai amadurecendo a equipe como um todo. E hoje nós tivemos um jogo diferente dos outros que o Goiás fez até agora nessa Série B. No jogo lá de Fortaleza, o Goiás tomou uma pressão muito grande. Nos dois jogos de dentro da Serrinha, aliás, nos dois jogos últimos, né, não de dentro da Serrinha, porque o Brusque foi fora, o Goiás já dominou amplamente o seu adversário. Já nesse jogo de hoje, achei que o Goiás teve uma certa dificuldade em alguns momentos, ou em vários momentos, de conter a equipe do Ituano, né? Então era um jogo aberto, o que para o Goiás não era interessante, né? Afinal o Goiás estava vencendo o jogo e tem um time melhor do que o do Ituano. Então esse jogo aberto eu não via como interessante para a equipe alviverde. Mas taticamente, como eu falava, o Goiás outra vez num 3-4-3 e se defendendo em um 5-4-1, né? Esse aí já tem tornado padrão do técnico Márcio Zanardi. Me parece que ele vai seguir mesmo com esse modelo predominante, né? Vamos dizer assim, não vou dizer que é único, porque às vezes amanhã ou depois ele muda, mas é um modelo predominante que me parece que o Zanardi gosta. E aí eu gosto quando o treinador trabalha com o que ele gosta. Por quê? Porque ele acredita que aquilo dá certo, ele acredita que aquilo é o melhor. Quando você fala de algo que você gosta, que no caso do Zanardi são dos três zagueiros, né, dessa ideia do 3-4-3 ou do 3-5-2, é mais fácil você defender, é mais fácil você ensinar sobre algo que você gosta, sobre algo que você se dedica a ele. E o Márcio Zanardi tem esse histórico de gostar de atuar com três zagueiros, e até agora a resposta no Goiás, uma resposta interessante, né? E outro aspecto do time dele, quando tem a posse de bola, eu tenho gostado muito da movimentação ofensiva do Goiás. O Baia cai na direita, cai na esquerda, centraliza para finalizar. Quando ele fecha, o lateral sobe, o Sander participa desse jogo ofensivo um pouco mais sólido. E do outro lado, uma outra característica, né? Se o Baia tem muito essa ideia de puxar para dentro para bater, o Wellington é um jogador mais agudo, vai para cima, parte para cima do adversário, tenta o drible, e hoje ele deu um passe muito bom, né? Aquele passe do Paulo Baia foi um passe diferenciado do Wellington, conseguiu pôr na posição exata para o Baia fazer o segundo gol do Goiás e o 13º dele nessa temporada de 2024. Então, taticamente, outra coisa, na saída de bola o Goiás segue usando os três zagueiros, porém o David Braz realmente passou a jogar centralizado, né, desde aquele jogo contra o Cuiabá que houve essa inversão, e ela foi mantida. Então o Edson faz o lado esquerdo e o David Braz faz o centralizado, com o Lucas Ribeiro fazendo o lado direito. Inclusive quando o Ian Souto entra no lugar do David Braz, ele mantém-se, né, na mesma posição, na mesma função que o zagueiro titular seguia. Então eu acho que o Goiás não fez um jogo brilhante, mas eu gostei da entrega dos jogadores. Eu gostei da disposição deles em relação aos jogos do Goiás, em relação às disputas. Eu acho isso bem legal, né? Seguindo agora
a gente falando um pouco tecnicamente do jogo, aí já é um outro aspecto. Eu achei que, ao contrário do jogo contra o Brusque, contra a Ponte, hoje o Goiás não conseguiu ter o controle da partida. Eu vi o Goiás finalizando mais, no primeiro tempo tinha mais posse de bola que a equipe do Ituano, mas você não sentia o jogo controlado. Eu, pelo menos na minha visão, não sei se você, torcedor, vai concordar, fique à vontade para expor sua posição aí nos comentários, mas eu senti um jogo aberto, um jogo franco, que o Goiás poderia chegar ao segundo gol, mas o Ituano também poderia empatar o jogo. Não eram grandes chances, mas o Goiás não tinha o controle. O controle da bola, não tinha o controle do jogo de um modo geral. Então era aquele jogo meio frenético para o Goiás. Claro que o Goiás criou até oportunidades, né? Por ser um time melhor tecnicamente falando, mas mesmo assim eu acho que o Goiás poderia ter controlado um pouco melhor a partida, controlado um pouco melhor a equipe do Ituano, que chegou a colocar uma bola na trave no gol do goleiro Tadeu no primeiro tempo. Mas foi o aspecto coletivo que eu realmente não gostei, foi esse. Achei que o Goiás demorou para assimilar o jogo do Ituano. No segundo tempo o Ituano até cria alguma coisa, o lado esquerdo da defesa do Goiás outra vez causando preocupações, os adversários têm explorado esse lado esquerdo da defesa do Goiás, jogando muito entre o volante, jogando muito entre o lateral e o zagueiro. O David foi centralizado e o Edson abriu pelo lado esquerdo, mas os adversários seguem tentando explorar esse setor, como a gente viu aí no mapa de calor da equipe do Ituano, que jogou predominantemente pelo lado direito. Então o Márcio Zanardi vai ter que encontrar uma solução para isso, para estancar essa preferência muito clara dos adversários em atacar o Goiás pelo lado esquerdo da sua defesa e aproveitar-se muitas das vezes dessa brecha que deixa o Sander em relação ao quarto zagueiro. Dessa vez foi o Edson, lá atrás com o David Braz. Então é um ponto que o Zanardi precisa conseguir corrigir para a sequência. Mas de um modo geral, eu achei que o Goiás fez um bom jogo e faz um excelente início de Série B até esse momento. Conseguiu vencer 3 jogos, empatar um e um jogo difícil, contra o Ceará lá na cidade de Fortaleza. Tem na sequência jogos contra equipes que estão na parte de baixo da tabela, também é um fato que pode consolidar o Goiás ali dentro do G4. Então, um Goiás que vai tendo um início bastante interessante nessa Série B, para mim superior ao que eu esperava. Eu não imaginava um Goiás com 10 pontos em 4 rodadas no Brasileirão, antes da bola rolar, eu digo. Por quê? Porque tem um processo de construção do time, mas aí o Zanardi tem um mérito muito relevante. Qual é? Ele conseguiu fazer esse time funcionar em um tempo pouco comum. Normalmente as equipes levam mais tempo para conseguir chegar nesse nível de organização. Ele já conseguiu mais rapidamente ajustar a sua equipe, que é um time que se defende bem, mas que no ataque também tem qualidade, leva perigo e faz gol nos adversários. Então o Zanardi faz um trabalho, ao meu ver, bastante interessante nesse início de Série B e também Copa do Brasil. O Goiás que venceu o Cuiabá 1-0 no estádio da Serrinha, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Individualmente, o Tadeu, um jogo tranquilo para o Tadeu, teve aquela bola na trave, mas ele só tentou fechar o ângulo, não teve nenhuma defesa assim de grande vulto do Tadeu, mas passa a segurança. O Diego, um bom jogo e fez um golaço, o gol do Diego foi um golaço aquele no início do jogo. O trio defensivo, para mim, teve uma postura boa, teve uma postura satisfatória, e teve apenas essa questão ali que eu citei desse encaixe entre o lateral e o quarto zagueiro. O Sander na esquerda, uma partida razoável, vou colocar assim. Os volantes do Goiás, o Marcão um pouco mais discreto, hoje ele chegou menos para concluir, praticamente não chegou na área adversária. Rafael Gava naquele perfil de jogo de distribuir a bola, e o Gava faz isso bem, sabe? Ele passa um pouco despercebido no jogo às vezes, mas ele faz o time girar. Ele recebe do zagueiro, abre no lateral, abre no atacante, procura uma tabela curta. Então ele é um time, ele é aquele perfil de jogador que joga, e quando ele joga,
ele consegue fazer o time jogar, e ele conseguiu fazer em alguns momentos o Goiás jogar. O Wellington, gostei do Wellington, para mim o melhor jogo dele desde a estreia pelo Goiás. Hoje ele acertou mais nesse último terço, né, que ele vinha tentando as jogadas e acabava não acertando. Hoje ele conseguiu acertar um pouco mais. O Paulo Baia, mais um gol, né, e um gol com participação boa do Wellington. Ele deu um passe muito bom para o Baia, que também leu bem a jogada e acabou fazendo o segundo gol esmeraldino, 13º gol dele na temporada. Sem dúvida vive um ano iluminado o ponteiro, o Paulo Baia, jogador esmeraldino. E o Thiago Galhardo, sem o mesmo brilhantismo do último jogo, né, achei que ele até teve um lance ou outro de boa qualidade, de boa condução de bola, o drible, mas hoje ele ficou um pouco aquém dos jogos passados, pelo menos na minha visão. E o trabalho do técnico Márcio Zanardi, para mim, é um trabalho satisfatório. Ele conseguiu aí mais uma vitória e os números dele são muito bons, né? Ele estreou a 5 rodadas ou a 5 jogos do Goiás. Ele tem 4 vitórias e um empate, então sem dúvida é um trabalho bastante interessante. A gente já vê ideias dele implantadas, ele conseguiu fazer com que o time funcione coletivamente, mesmo que ainda de uma maneira embrionária, né? Tem muito que evoluir, mas ele conseguiu de uma maneira rápida estancar os problemas defensivos do Goiás e ainda manter gols em praticamente todos os jogos, né? O Goiás na Série B agora, pelo menos não só na Série B, nos jogos de comando do técnico o Márcio Zanardi, o Goiás fez gol em todos os jogos, né? Então esse é um aspecto positivo para o treinador esmeraldino, tá bem? Então a avaliação que eu faço dessa vitória do Goiás sobre a equipe do Ituano é essa. Foi um jogo difícil, mas o Goiás venceu e é isso que importa, né? Você nesse momento você tem que somar pontos e o Goiás conseguiu somar. Tem na sequência agora um jogo fora de casa contra a equipe do Paysandu. Você, torcedor esmeraldino, pode deixar aí o seu recado, deixar aí a sua mensagem, das suas impressões sobre essa vitória do Goiás em cima do Ituano. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e a gente se encontra nos próximos vídeos, nos programas como o F62 Notícias aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, muito obrigado e até a próxima.